Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula dentro deste projeto Física e Astronomia na Escola e com foco aqui no Enem. Mas é um aprendizado que será útil para todos, né? Para todas as idades, para todos os níveis de ensino. Que nós iremos fazer descobertas, né? Então, descobertas sempre interessa a todos, né? Descobertas boas. Então, o que é que nós iremos abordar? Vamos ver aqui, né? Nós estamos numa sequência de resolução de exemplos e agora com o exemplo 4, que vai tratar da altura máxima de um jato. Mas é o jato de água, né? Como é que a gente faria para descobrir a altura máxima de um jato, que um jato de água poderia atingir? Ou seja, pegar, por exemplo, uma mangueira e apontar para cima, o jato vai atingir uma altura, não é isso? Então, como faríamos para calcular essa altura? Vamos ver então no que essa aula vai dar, né? Para isso, nós iremos tratar inicialmente do conceito de queda livre. Uma bola é abandonada de uma altura h. A queda livre é caracterizada pelo fato de que um objeto é abandonado de certa altura, ou seja, a partir do repouso, e ele descreve um movimento livre do atrito. Então, queda livre é isso, né? Quando o objeto cai livre de qualquer atrito, sujeito apenas à força com que a Terra o atrai, né? Então, ele vai estar sujeito a uma aceleração da gravidade, que aponta para baixo, e vai ser lançado, abandonado, né? Aliás, com velocidade inicial v0. E aí, cai acelerado. Então, ele cai de uma altura, como já falei, altura h. Certo? Como é que a gente calcula o tempo de queda desse objeto? Então, tem como chegar, né? Fazer uma dedução dessa fórmula, mas aqui nós iremos direto ao ponto, né? O tempo de queda, que eu vou chamar de TQ, é a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade do local. Então, esta é a equação para calcular o tempo de queda. Uma equação bem singela, né? Mas de muita importância para estudarmos um fenômeno que ocorre o tempo todo, né? Para caracterizar, né? Para estudar devidamente um fenômeno que ocorre o tempo todo. A queda dos corpos é um fenômeno corriqueiro, né? Certo? Então, é isso aí. Agora nós vamos para outro ponto importante. Vou seguir aqui adiante. Apagar e seguir. Lançamento vertical para cima, que é o foco aí da nossa atividade, né? Que está por vir. O exemplo que está por vir, né? Então, uma bola é lançada para cima e atinge uma altura h. Nesse caso, também estamos desprezando possíveis atritos. Então, aqui está a aceleração da gravidade atuando. Nós iremos lançar essa bolinha para cima. Chegando lá em cima, ela atinge velocidade final 0. Lembrando que no início, para você lançar um objeto, ele tem que adquirir uma velocidade inicial, né? Diferente de 0. Atingiu a altura máxima, velocidade zerou. Final, e parou, né? Aqui colocando o começo e o fim, o objeto atingiu uma altura h.
Como é que eu vou calcular, então, o tempo de subida? O tempo gasto para subir. Quando esse objeto chega lá em cima, ele vai voltar, né? Ou seja, ele vai cair em queda livre. Então, se eu calcular o tempo de queda, eu terei o tempo de subida, né? Porque o tempo para subir é igual ao tempo para descer. Então, nada mudou, né? Eu continuo tendo duas vezes H sobre G. Ficou entendido? O objeto chegou lá em cima, vai cair percorrendo a mesma altura. Então, ele vai gastar o mesmo tempo. Então, se eu tiver o tempo de queda, eu terei o tempo de subida. Então, eis aí a mesma relação. Fechado? Então, com isso aqui, a gente já tratou de dois pontos importantes: queda livre e lançamento vertical para cima. Professor, então quer dizer que tem um lançamento vertical para baixo? Também, você pode pegar um objeto e lançá-lo, né? Dar um impulso para ele já sair, não sair do repouso, e sim com uma certa velocidade. Ele vai gastar menos tempo para percorrer aquela altura, né? Já que ele já está com alguma velocidade. Vou então seguir adiante aqui. Agora nós vamos para o lançamento horizontal. Então veja aqui uma simulação, né? Então nós vamos pegar uma bolinha e vamos dar um empurrão nela sobre uma mesa. Lembrando que nessa situação também o atrito é desprezível. Então ela vem, chegou aqui na borda, olha só o que ocorre com ela. Descreve um arco de parábola. Então ela vem com velocidade constante. Chega aqui na borda, ela vai continuar se movendo para frente com a mesma velocidade horizontal, porém, ela passa a cair também, não é? Antes ela não tinha velocidade na vertical. Aí começa a surgir essa velocidade a partir do zero. Então a gente tem duas coisas ocorrendo: um movimento para frente com velocidade constante, aquela mesma que ela tinha quando estava sobre a mesa, quando se movia sobre a mesa, e na vertical uma queda livre. Então são dois movimentos ocorrendo ao mesmo tempo. E a trajetória é um arco de parábola. Então, entendido aí? Vamos então passar aqui e representar as velocidades em alguns instantes, né? Eu vou chamar de V0 a velocidade de lançamento dela, que é a velocidade que ela tinha sobre a mesa, né? Afinal de contas, foi dado um empurrão nela, não tinha atrito algum, ela foi se movendo com velocidade constante. E esse V0, que é essa seta vermelha aí, ela se mantém igual o tempo todo até que o objeto toque o solo. Enquanto isso, vou acionar o super laser. Enquanto isso, na vertical não tinha velocidade, porque o objeto não estava caindo, mas quando ele perde o contato com a mesa, aí começa a surgir, né? Lembrando que na vertical tem aceleração, então a velocidade vai aumentar enquanto o objeto cai. Por isso a seta azul vai crescendo. A essa velocidade eu chamei de VY, certo? VY por quê? Porque seria um eixo vertical, chamei de eixo Y, né? E o horizontal seria o eixo X. Poderia ser chamado de V0X, depende da abordagem, né? Certo? Então é isso. Lançamento horizontal. Na horizontal a velocidade é constante e na vertical o movimento é acelerado, porque está sujeito à aceleração da gravidade. Aqui nós vamos fazer traçar duas linhas aqui, uma horizontal e outra vertical, né? A vertical, ela representa a altura que o objeto caiu. E na horizontal, nós vamos ter a distância que ele percorreu nesta direção,
que nós chamaremos de alcance. Então, quanto a bola alcança quando ela é lançada horizontalmente. Então, temos aí o alcance. Como é que eu vou calcular esse alcance? Vamos recorrer aqui inicialmente a uma equação que a gente aprende no início do curso de mecânica, né? Na cinemática escalar, que é o seguinte: o ΔS, ou variação do espaço, é igual à velocidade vezes a variação do tempo, ou seja, o tempo gasto naquele movimento. Então, nós agora vamos substituir. Quem foi aqui a variação do espaço na horizontal? Foi o alcance. Quem foi o V? Nós chamamos ali de V0, né? Poderia ser chamado de V também, mas optamos por chamar de V0, que era a velocidade inicial da bola. Ela só tinha aquela velocidade, né? E quem é o ΔT? É o tempo de queda. Afinal de contas, essa bola, enquanto se movia na horizontal, caía. Então, A igual a V0 vezes TQ, tempo de queda. Então, esta equação, ela permite-nos calcular o alcance da bola, a velocidade de lançamento, que aqui nessa explanação chamamos de V0, e TQ, o tempo de queda. Tranquilo? Então é isso. Caracterizamos aqui objetivamente o lançamento horizontal. Certo? Agora eu vou seguir adiante para a gente finalizar com o exemplo 4. Agora sim. Esse exemplo 4, ele é uma questão do Enem, um item do Enem. E ele vai estar aqui na competência de área 6, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E qual vai ser a habilidade exigida do candidato? Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Olha aí, então, caracterizar as causas ou os efeitos. Vamos ver então onde é que vai estar essa caracterização. Então, olha só. Em um dia de calor, essa questão foi do Enem 2022. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Então aí, esse desejo de saber que altura, né, entra nessa ideia de caracterizar as causas ou efeitos, né, do movimento de partículas. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão. Esse é o H, né? Então, medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. Esse é o alcance. A medida dessa distância foi de 3 metros. Foi dado o alcance, então, né? Isso aí, experimentalmente, você vai lá e mede, você obtém esse valor. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Então, foi usado o termo alcance na vertical, que é aquele H, né? Não confunda as coisas. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros vezes segundo a menos 2, que na verdade é 10 metros por segundo ao quadrado. Né? O quadrado estava embaixo e foi para cima com o sinal do expoente trocado. Nada complicado aqui, né? Só uma outra forma de representar a aceleração da gravidade. O resultado que eles obtiveram foi de, então, essa altura alcançada, o alcance vertical, foi quanto?
Eis aí as alternativas, né? Que vai de 1,5 até 5. 1,50, né? Até 5,00. Então, vamos à situação. Primeiramente, o que é que nós vamos ver? Vamos fazer aqui uma representação do lançamento, né? Ali está a trajetória do jato de água, que é um arco de parábola. Anota isso aí, hein? Isso também é exigido do candidato, do estudante, né? Saber qual é o tipo de trajetória seguido pelos objetos. A velocidade. Aqui a gente chamou apenas de v, né? Aponta ali para frente, porque só tem velocidade horizontal no começo. Mas como sabemos, ele vai caindo e vai ganhando velocidade vertical no movimento acelerado. Aqui nós temos o que? A altura de 1 metro e na borda aqui do cano nós temos o alcance horizontal de 3 metros. Então veja que isso tudo estava no enunciado, né? E nós trouxemos para um esquema. Então até agora não foi... Os dados que foram apresentados na questão nós trouxemos para cá. Precisamos descobrir a velocidade do jato, sabendo que o alcance é a velocidade vezes o tempo de queda, não é isso? Olha aí, nós estamos usando aí as equações, as leis já da situação, né? Ali foi V, né? Lembrando que a gente usou o V aí, isso não é nenhum problema, não vai causar nenhum problema se a gente, ao invés disso, usasse V0, tá tudo bem? Então, não nenhum problema aqui nessa situação. O tempo de queda. Tempo de queda já sabemos, TQ igual a raiz quadrada. Essa raiz quadrada ela tem que cobrir o 2H e o G, hein? Pode deixar o G de fora, não. Se deixar, aí a coisa vai ficar complicada, vai dar errado, né? Na verdade. Vamos substituir o H. Então, 2 vezes H dividido por 10. 10 da aceleração da gravidade. Então, veja, para a gente calcular o alcance, primeiramente calcular o tempo de queda. Vamos aqui do lado, resolver essa situação aqui, simplificando, né? Nós vamos ter o 2 e vamos ter o 10. Isso aí eu tenho dois números pares, então olha só o que eu vou fazer. Simplificar, essa é sempre uma necessidade, né? Quando você está desenvolvendo aqui uma equação, resolvendo, é bom sempre tratar de simplificar, não deixa isso de lado. Aí nós temos a raiz de 1/5, né? A raiz de 1 vai ser quanto? Vai ser 1, né? Então, olha só aqui. Vai restar aí 1 sobre raiz de 5. Segundo, lembrando que nós estamos lidando aí com o Sistema Internacional de Unidades. Você viu que a altura era em metro e a aceleração metro por segundo ao quadrado, então o tempo no final vai restar segundo. Professor, é necessário racionalizar o numerador, o denominador, né? Vamos deixar assim, vamos ver o que é que vai acontecer com essa equação, né? Pode ser que seja interessante deixar esse valor, né? Deixar esse valor dessa forma, né? Mas é possível racionalizar sim, que seria multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Não é isso? Aí fazendo isso, ficaria 1 vezes raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 sobraria 5. Então, um outro resultado aí seria raiz de 5 dividido por 5. Então, estaria racionalizado o denominador dessa fração, mas nós não iremos fazer aqui, né? Aí a velocidade. A velocidade, então, vai ser isso aqui, ó. A igual a V vezes TQ. Substitua o alcance, que foi dado na questão, e o tempo de queda. E aí a gente vê, ficou bem legal, porque o que é que vai acontecer? O raiz de 5, ele vai passar multiplicando, né? E o V vezes 1 é V mesmo, então ficou
V igual a 3 raiz de 5 metros por segundo. Então veja aí que a gente não racionalizar, não foi... deixar como estava não foi obrigatório, né? Não foi... Não comprometeu o desenvolvimento da questão, aliás, ajudou, né? Então esta é a velocidade de lançamento do jato. A água sai com essa velocidade da boca do cano. Lembrando sempre que a gente está desprezando todos os atritos, né? Agora aqui do lado, então isso aí vale para qualquer situação. Você pegou um jatinho de água aí na sua casa, pontou ele na horizontal, aí calcula a altura e calcula o alcance, você encontra a velocidade aproximada dele, né? Fazendo essas contas que eu falei. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Como eles propuseram lá no enunciado, apontar essa mangueira para cima, a partir do solo, né? Ou de uma altura conhecida para você calcular quanto ela subiu, né? Então vamos imaginar aqui uma esfera de água que vai sair com velocidade V0 diferente de zero, porque ela vai sair com alguma velocidade, vai ter um impulso inicial e vai atingir uma altura final com velocidade, obviamente, final zero, né? Esse jato vai atingir uma certa altura, então a velocidade tem que zerar. Essa altura foi H. Essa é que a gente busca, né? Porque essa é desconhecida. Isso que eles querem saber. Que altura vai alcançar? Tem que seja necessário medir, né? Às vezes fica difícil medir. Então, vai ser feito um cálculo aí, uma medida indireta, né? Através do experimento anterior. Beleza? Então peço aí que copie. Aqui nós vamos ter a aceleração da gravidade apontando para baixo, contrária à velocidade. E isso aí vai resultar num movimento que a gente chama de retardado, né? Ele vai desacelerar, então é chamado de retardado. Feito? Então vou agora passar adiante aqui. Copia, faz todos os esquemas bem organizado, usa caneta azul, caneta vermelha, né? E manda ver aí. Vamos então determinar o alcance vertical como pretendido, como pedido no enunciado, né? O comando da questão. Nós vamos usar aqui a equação de Torricelli. Ela relaciona aí a velocidade final, a velocidade inicial, foi apresentada ali no começo, né? A aceleração e a variação do espaço. A aceleração é a da gravidade e a variação do espaço vai ser a altura. Então esta equação ela não serve apenas para lançamento vertical ou queda livre, né? Ela também generaliza, né? Ela serve para os movimentos acelerados ou retardados, né? Então, nós estamos aqui usando os símbolos que convêm, né, a essa situação, que é o G, a aceleração é G, né? Aceleração da gravidade, e o ΔS, que é a variação do espaço, é a altura. Professor, e o sinal de menos? O sinal de menos se deve ao fato de que o objeto está se movendo. A velocidade tem um sentido, que a gente disse que era positiva, e a aceleração está no sentido contrário, então negativa, certo? Vamos então substituir aí o V, que no caso é zero, o jato atinge a altura máxima, então zero a velocidade, então zero ao quadrado. A velocidade de lançamento do jato é 3 raiz de 5, porque foi determinada no lançamento horizontal, mas ela continua a mesma quando a mangueira é apontada para cima. Afinal de contas, essa velocidade ela depende
de outros fatores, né? Como, por exemplo, a altura da caixa, né? Gera uma pressão. Então, isso não muda. Então, ficou 3 raiz de 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes h. 0 ao quadrado é 0. Ali nós vamos ter 3 ao quadrado, vai dar 9. E a raiz quadrada elevada ao quadrado, a raiz quadrada vai embora, né? O radical ali vai embora. Então, sobrou apenas 5, multiplicado pelos 9. E do outro lado ali, à direita, menos 2 vezes 10, menos 20. Vamos passar o 20 para o 20 e o h, né? Então, 20h para o primeiro membro, então ele está negativo, vai positivo. E mantemos ali o 9 vezes 5, que dá 45. Na sequência, faremos 45 por 20, né? O 20 está multiplicando, passa dividindo. Aqui eu vou simplificar, não vou fazer essa divisão agora não. Vamos com calma. Então ficou 9 para 4, né? Dividi tudo por 5 ali. Eu posso fazer a divisão agora, mas eu vou aproveitar para fazer mais uma brincadeirinha aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Transformar o 9 numa soma de 8 mais 1. E aí depois dividir em duas frações. Você pode, professor, não precisa fazer isso. Tudo bem, mas eu estou aproveitando aqui para a gente revisar essa ideia aí de adição de frações com denominadores iguais, que no caso é o 4, né? Então, se eu fizer o caminho voltando, imagine que eu tenho duas frações e somando, né? Elas têm denominadores iguais. Eu posso somar os numeradores e manter o denominador. Aí eu vejo que dá o seguinte, ó. 8 por 4 dá 2 e 1/4 é 0,25. Somando 2 com 0,25, 2,25 metros. Então, essa é a altura alcançada pelo jato de água. Tranquilo? Então, é isso aí. Finalizamos. Agora vamos só descobrir a alternativa correta, tá certo? Então, vou passar aqui. Então, trago aqui o comando da questão, que é pedido, né? E é a letra B de bola, 2,25 metros. Então, bons estudos, né? Parabéns por ter chegado até aqui e continuemos juntos aí nesta caminhada, né? De muito conhecimento.